Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não me esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista, que estamos chegando aí a 30 mil inscritos. Esse vídeo poderia começar um pouco mais animado, com uma dancinha, com uma coisa um pouco mais, um remeleixo, algo assim, mas o Santos ele não desempenha um futebol para que a Isabel se anime a começar o vídeo um pouco mais diferenciado. Venho aqui feliz, vestir a minha blusa, muito porque vocês gostam que eu coloque a blusa do Santos, mas de fato o futebol do Santos não impressiona, né? Vamos pelo menos nesse vídeo aproveitar essa luz do dia para gravar o vídeo. E é isso que temos de felicidade, porque de fato os 90 minutos que o Santista acabou de assistir não foram tão impactantes, né, emocionantes, com aquele ímpeto de vitória, até porque o Santos desempenhou um futebol bem mais ou menos novamente. Então vamos falar desse jogo que acabou de acabar na Copa do Brasil, oitavas de final, lembrando aí do tremendo prêmio que tem essa competição e dos 3 milhões de reais que o Santos embolsa se passar das oitavas para as quartas de final. Então além de toda a questão santista de futebol, de desempenho, de performance, a gente também tem a questão financeira que nós estamos vendo nos últimos tempos do Santos, que está importando até mais do que bola, né? O Santos simplesmente se manter na Série A, não perder pontos, não ser rebaixados, ser desbloqueado na FIFA, tá importando mais até do que o desempenho do futebol. O Santos hoje ele entrou com João Paulo, Madison, Luan Pérez, Veríssimo, Felipe Jonathan, Pituca, Jobson, Giamota, Marinho, Lucas Braga e Soteldo. Sem novidades, visto o que o Cuca fez no último jogo, né? Questionei bastante o que o Cuca fez no último jogo contra o Fluminense, então sem novidades porque ele fez hoje. Consertou a questão dos 3 zagueiros, não fez sentido nenhum que ele fez de colocar o Luan Pérez na lateral. O Felipe Jonathan pelo meio não deu certo no último jogo e não faria sentido o técnico Cuca utilizar isso até numas oitavas de final da Copa do Brasil. Você quer fazer testes? Eu acho que assim, nesse momento não é mais tempo de teste. Como o técnico, ele entrou no meio de um brasileiro, né, no começo de um brasileiro, mas se ele entra no Paulista, ele consegue realizar mais testes. Agora, infelizmente, é você tentar com o que você tem e não inventar muito, né? A questão do Cuca, infelizmente, no último jogo, tinha inúmeros jogadores fora de posição, como a gente viu hoje novamente, né? Ele coloca o Lucas Braga no meio e ele coloca aí o Marinho de ponta. Isso, na minha opinião, pelo menos iniciou no jogo, foi positivo. No último jogo ele tentou jogar com o Marinho mais solto de falso 9 e não foi efetivo. Nesse jogo ele tenta algo diferente. Porém, eu não gosto dessa formação. Além de você conter o Giamota, que a gente já falou aqui milhões de vezes, que existe a possibilidade do Lucas Lourenço e o Cuca não começa com o jogador, ok, não começa e nem substitui, eu acho que também hoje poderia ser um jogo para o Marcos Leonardo. Lembrando que o jogador já fez 2 gols, é um bom centroavante, então assim, o Cuca vai esperar o quê? Vai esperar até a hora do Caio Jorge voltar, ou até mesmo a hora do Raniel voltar? Eu acho besteira, porque tem um menino pedindo passagem. Aí você pode falar, ah, mas ele não gosta dos meninos. Não, eu acho que o Cuca é estranho, ele tem alguns pontos que ele cisma com algumas pessoas, né? Pra mim, no meu caso, eu acredito muito que ele cisma com 2 nomes. Lucas Braga e Thailson. E no jogo de hoje foi evidente essa cisma que o Cuca tem. Bom, o Santos começa bem melhor. Eu acho que uma coisa que a gente pode analisar no jogo de hoje foram 14 tentativas do Santos e 15 do Ceará. Os dois times fizeram boas finalizações. Eu acho que diferente do que eu estava falando nos últimos jogos, quando o Santos chegou, principalmente ali com o Soteldo e com o Marinho, bons chutes de fora da área do Marinho, o Fernando Praz jogou muito bem no jogo de hoje. A gente tem que exaltar também que tanto o ataque como as defesas do Fernando Praz foram boas. Diferente assim de uma qualidade de chute que o Santos teve contra, por exemplo, o Fluminense, que você não via uma qualidade, ou mesmo no último jogo da Libertadores. O Santos hoje teve mais qualidade de finalização. Porém, entretanto, não consegue finalizar e até quando a bola ali sobra, por exemplo, para o Lucas Braga, não faz sentido. O Santos ele inicia o primeiro tempo muito melhor, o Ceará consegue fazer boas jogadas e uma coisa que me incomoda bastante é como o time do Santos na defesa deixa com que o Ceará troque passes. Se você olha as tentativas do Santos, são chutes de fora da área, são jogadas rápidas, são jogadas terrestres muito rápidas, de velocidade. Do Ceará, por mais que ele ganhe a bola no contra-ataque, quando ele chega na área do Santos, ele troca passes muito fácil. Ele troca passes de uma maneira que a defesa do Santos fica boba. Eu não posso dizer assim, se é a questão do Veríssimo ou do Luan Pérez, mas eu acredito muito que mais do que a zaga,
é algo que está acontecendo muito no Santos. Quando o time adversário ele consegue deixar que essa bola saia, sobre, normalmente um jogador do time adversário que pega essa bola e normalmente dá aquele chutão. E a gente viu quanto que isso aconteceu. Então, mais do que essa funcionalidade, até a gente percebeu no segundo tempo que o Jobson não estava tão bem. E o Jobson não estando tão bem, a gente perde também essa segurança nas bolas que sobram, no rebote. Eu senti o Ceará com muita facilidade dentro da área do Santos. Isso me incomoda. É diferente de você falar que o Ceará chutou várias bolas de fora, que teve sorte, que teve aquele chute que bateu. Por exemplo, o Fluminense não tinha essa qualidade dentro da área que o Ceará demonstrou hoje. E é claro, final do primeiro tempo, o que aconteceu com o Veríssimo, é claro, a gente pode falar, ele não teve a intenção e tal, mas de fato o Veríssimo foi extremamente imprudente. A gente tem um jogador no meio de campo, o jogador está de costas, mas o Hudson fez aquela coisa. E realmente, por exemplo, no lance do Hudson no final de semana, eu até admito, ele teve muito mais uma intenção agressiva do que o Veríssimo nesse jogo, ok. Mas a gente tem que entender que assim, um chute, um pé alto, da maneira que estava, a bola onde estava, foi muito imprudente da questão do Veríssimo, ainda com a faixa de capitão. Eu acho que a gente questiona as decisões inconstantes, mas se um jogador nosso sai sangrando igual tava o Sobis, a gente também ia reclamar bastante. Então, acho que essa conta vai muito mais no Veríssimo do que na arbitragem. E no segundo tempo, o Santos com um a mais, ele precisa da vitória, só que ele não pode deixar o time mais ofensivo. Então, nesse momento, ele acaba tirando o Giamota, que pra mim, eu sempre questiono às vezes quando ele tira o Giamota, pra mim o Giamota não tava fazendo o primeiro tempo muito bom, não tava conseguindo articular jogadas, não tava conseguindo dar assistências. As jogadas que saíram no primeiro tempo, muitas partiram do Soteldo, ou até às vezes do Marinho, mas mais do Soteldo, e o Giamota realmente apagado no primeiro tempo, junto com o Lucas Braga. Mas isso já é uma questão iminente do Santos, que o Lucas Braga quase sempre está apagado. O Santos começa a ter problemas na saída de bola, o Ceará cresce. E aí, basicamente, o segundo tempo você tem um Ceará bem mais constante no jogo e boas e pontuais chances do Santos, como aquela finalização do Marinho de fora da área que foi incrível, como algumas jogadas o Marinho e o Soteldo tem novamente boas chances, mas de uma maneira geral você tem o Ceará um pouco melhor no segundo tempo, mais regular, com jogadas mais constantes no segundo tempo, e o Luiz Felipe ali que entra no lugar do Giamota e acaba tentando segurar o jogo. E o Cuca começa a fazer as suas alterações. Além da tirada do Giamota, ele coloca o Sandri, que eu acho que é um jogador que entra bem, entrou bem, teve até um momento lá para os acréscimos, que assim, se não fosse o Sandri parar o contra-ataque, poderia ser um contra-ataque definitivo. Então o Sandri entra bem, e aí assim, ele colocar o Thailson, pra mim, eu não consigo entender por que se não se utiliza o Marcos Leonardo, não se substitui o Lucas Lourenço. Você quer entrar com o Giamota? Ok. Até hoje é um jogo um pouco diferente porque a gente perdeu um zagueiro. Mas daí você não utiliza nenhum desses jogadores e na hora de você tirar o Lucas Braga, que você pode efetivamente voltar o Marinho pra ponta e colocar o Marcos Leonardo, ele põe o Thailson. O Thailson tava amarelado, o Thailson nem entrou mal, até que tirou uma boa bola ali sem fazer falta na área do Ceará, mas assim, o Thailson tomou um amarelo no banco e você coloca um amarelado. Então, tem algumas cismas do Cuca que eu não entendo. Novamente, assim, eu acho que o Santos não fez um jogo tão ruim como contra o Fluminense. Não foi esse nível. O jogo contra o Fluminense, que é um time que demonstrou ser mais fraco do que o Ceará, ou com menos vontade de jogar com o Ceará, o Santos conseguiu administrar muito pior o jogo fora de casa do que esse. Alguns pontos positivos, né? O Santos nesse ano está jogando muito melhor fora de casa, tem totais chances de vencer esse jogo fora de casa, mas agora a gente sabe que a gente não tem o Lucas Veríssimo, então a gente espera que a gente tenha para o próximo jogo pelo menos o Pará. Algumas substituições do Cuca ainda não fazem sentido, como eu disse, como a questão do Marcos, como a questão do Lucas, né? O Anderson Ceará jogou muito bem na seleção sub-23 e realmente o Cuca não volta a utilizá-lo, então a gente fica um pouquinho sem entender, às vezes, o nosso querido aí técnico. Então é isso. O Santos hoje ele mostrou um futebol um pouco melhor, mas ainda muito abaixo para um time que está em 3 competições e que pretende aí sair com algum título. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. Bora bater 30 mil inscritos. Tchau!